Êxodo. Quem já encontrou Êxodo? Não é possível que vocês tenham dificuldade de encontrar Êxodo. Sabe por que também muitas vezes acontece? Porque tem aula bíblica quinzenalmente e só comparecem um terço. Um terço não é muito ainda, né? Acho que nem um terço da igreja. Principalmente os diáconos e diaconisas de plantão. Depois é questionado aí afora por pessoas que conhecem a Bíblia e ficam mordendo a língua. Essa semana nós questionamos aqui acerca de comer carne e de comer peixe. Eu como carne ontem, comi hoje, como amanhã, como qualquer dia. Quando Jesus sentou na ceia, não foi carne e vinho que ele ofereceu ali, foi pão e vinho. Senão não era para a gente comer pão, então, no dia de ontem, né? Não é? Não existe isso. Se a carne ela não é tendenciosa ao pecado, ela nos leva ao pecado. Aí quem não conhece, infelizmente, se infiltram no meio dos nércios e ficam idolatrando homens. Amém? Capítulo 12, versículos de número 24. Amém? 12 e 24 nós vamos falar sobre a primeira Páscoa. Nessa época que Deus determinou a Moisés que fizesse essa Páscoa, o povo estava há 430 anos no Egito aprisionado. E Deus ali lançou 10 pragas no Egito e teimosamente Faraó não liberava o povo para adorar a Deus. E a 10ª praga é essa que nós vamos falar hoje, ao saber a Páscoa de Deus, para que lhe desse livramento a todos os primogênitos de Israel que estavam dentro do Egito. Todos acharam? Vamos à leitura? Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardarei este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Amém? Aí mesmo, deixa a Bíblia nos vossos colos. Vamos fazer uma breve oração, não discordando da oração da pastora, mas eu quero fazer oração. Reclina um pouco tua cabeça. Jesus, nesta noite eu te agradeço pela minha existência e pela minha permanência ainda na terra. Te agradeço porque o dia de hoje é como vitória para cada um de nós que aqui estamos, porque ainda há uma chance para nós. Se verdadeiramente permanecermos na tua palavra, verdadeiramente seremos teus filhos. E te agradecemos, Deus, porque em João 3,16 tu enviaste teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E te agradeço sim, Senhor, por nos dar uma segunda chance, uma nova realidade, enviando teu Filho, não só como homem para que transitasse na terra, fizesse os milagres, mas que operasse algo fabuloso, fantástico, inigualável, incontável acerca de amor, que foi a crucificação do Senhor na cruz no Calvário. Te agradecemos, Senhor, porque tu tem nos ajudado em todos os dias da nossa vida. Inconsequentemente, pecamos contra ti todos os dias, negligenciamos a tua palavra. A tua mensagem muitas vezes ela ecoa até em nossos ouvidos, mas ela não fazem parte do nosso conceito diário ou cotidiano. Mas ainda assim, a tua misericórdia ela dura para todo sempre. E que o Senhor possa nos dar nesta noite
uma palavra, para que possa mudar todo o nosso conceito de vida e de pensamento, e que a cada dia venhamos crescer, não para o homem e não para os olhos da mulher, mas para a visão celestial do Senhor. E que o Senhor nos abençoe nesta noite, e te agradecemos mais uma vez, porque esse dia, naquele dia foi um dia fatídico, que o Senhor saiu daquele local e nos deu vitória, em nome de Jesus. Amém? Amado, nós vamos também dar uma passada lá nos evangelhos, mas a semana passada, ou melhor dizendo, sexta-feira, nós falamos aqui sobre a crucificação de Cristo, onde nos últimos dias de Jesus Cristo de vida, ele disputou com os fariseus, saduceus, com os escribas, com os sacerdotes, com os herodianos, que eram os homens que tinham no seu conceito a hegemonia, política e religiosa, uma seita judaica da qual não concordava com os preceitos cristãos ou de Jesus Cristo, porque Jesus lutava por almas, por vidas, enquanto essa seita, elas eram obstinadas a valores monetários e a crescimento secular. E quando Jesus disputa com eles ali no templo, eles começaram a cogitar como matariam Jesus Cristo de Nazaré. E eles já acharam uma arma poderosa, conhecida Judas da cidade de Iscariotes, que tinha o seu conhecimento dessa mesma forma, Judas de Iscariote, o qual mesmo foi diante desses homens e fizeram um acordo, ou fez um acordo com aqueles homens, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Só que Satanás, seus anjos, os fariseus, saduceus, escribas, herodianos, sacerdotes daquela época, aqueles homens que faziam parte daquela cúpula, hegemonia e ela religiosa e política, o que eles não sabiam é que 700 anos antes, isso já estava determinado, não pelo homem, não pela vontade do rei Herodes, não pela vontade de profetas, de sacerdotes, mas pela vontade de Deus, que Jesus viria e salvaria a sua nação. O que Satanás não parou para prestar atenção, que ele até folheou algumas páginas da Bíblia, mas ele parou na sexta-feira e gozou da alegria da sexta no sábado, esquecendo ele de folhear a Bíblia no domingo, aonde Jesus, ele sai daquele sepulcro vivo, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Só o que Deus faz naquele dia no Egito é algo fantástico, e Deus preparou os homens, dizendo a Moisés que durante 7 dias aqueles homens se preparassem comendo pão sem fermento, sem levedura, no período de 7 dias, e no 7º dia Deus ia dar a estratégia de eles se livrarem do mal que Deus desceria no Egito, que era o espírito da morte, que ia passar pelo Egito e ia levar todos os primogênitos, tanto de seres humanos como também de animais. Diferente do nosso calendário, assim também diferencia-se de nós as horas judaicas, a saber, quando dar 18 horas ou o pôr do sol desce em Israel, eles já não contam mais o sábado e sim contam o domingo. Então, o que Deus disse a Moisés, quando o dia se passasse, no primeiro mês de Habib, e era no dia 14, mas comeram no dia 15, era para que todo o povo da casa de Israel matassem um carneiro sem mácula, sem ruga, e na quantidade de pessoas que havia na família, pusesse dentro da casa, e nos umbrais da porta matava, comia aquele animal assado, mas o sangue serviria como purificação ou sacrifício, melhor dizendo, daquela suposta casa onde havia pessoas, ou seja, que estava dentro daquela casa, os primogênitos não morriam. E o que é que eles faziam? Eles pegavam um pedaço de pão, ou de pano, ou de qualquer coisa, e aí ele pegava na cabeceira da porta, melava de sangue, e também ao redor. Quando o espírito da morte, ele vinha, e aí ele olhava e via aquele sangue, é isso que significa Páscoa.
Persa ou Parsovê, que significa passar por cima. E é nisso que os filhos deles, nós vamos ver aqui daqui a pouco. O que significa isso? Passar por cima significa livramento. Quando o espírito da morte ele vinha, que ele via o sangue do cordeiro, ele passava por cima. Você não está entendendo não? Quando eu e você estivermos mortos e a morte ou a segunda morte vier de encontro a nós, vai ver o sangue do cordeiro derramado sobre nossa vida e ele não nos levará. Então Deus ensina aquele povo como celebrar aquela Páscoa. Só que o tempo passou, o povo foi livre do Egito, e de repente o povo começou a fazer ou a praticar idolatria, e começou a dispersar esse costume, aonde faziam de qualquer jeito, como também nos dias de hoje, que comem chocolate, se transformam ou se transfiguram de coelho e fazem uma Páscoa que não tem nada a ver com aquilo que nós conhecemos. E lá em 2 Crônicas, vai comigo aí em nome de Jesus, passa um pouquinho a folha da sua Bíblia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2 Crônicas, Ezequias, o rei, levantado também naquele local, a Bíblia vai dizer que ele, depois de muito tempo de o povo não celebrar, porque celebravam de qualquer forma, a idolatria crescera de uma forma exorbitante, ele, ou melhor dizendo, o povo tinha parado de praticar esse culto em adoração ao Deus Todo-Poderoso. Mas Ezequias, no capítulo de número 30, 2 Crônicas 30, em nome de Jesus, ele restabelece esse decreto de adorarem a Deus. E eu vou ler o versículo 1 que diz assim, Ezequias celebra a Páscoa. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, ao saber o tempo, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês, ao saber o mês de Rabib. Porquanto, versículo 3, não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinha santificado sacerdotes, em número suficiente, e em povo não se tinha ajuntado em Jerusalém. E isso pareceu bem aos olhos do rei e toda a congregação. Versículo 15, então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês. Então os sacerdotes e levitas, cheios de vergonha, se santificaram e trouxeram o holocausto e, ou melhor dizendo, a casa do Senhor. Era para ser feito no primeiro mês, como eu disse há poucos instantes, só que no primeiro mês não tinha contagem de sacerdotes preparado para que pudessem sacrificar, ou melhor dizendo, prestar culto pascal ao Senhor. Então mudou para o segundo mês, o mês Rabib, significa o inverno, no mês de Israel, aonde eles fizeram ali no segundo mês a Páscoa do Senhor, e eles voltaram a adorar a Deus em espírito e em verdade. E o tempo cada dia ele se passa, e nós cada vez ouvimos, negligenciando a vontade de Deus, e o povo cada dia se afastando de Deus, como nos dias de hoje. Quantas pessoas hoje estão no mundo, mas conhecem a palavra, conhecem os conceitos bíblicos, conhecem um pouco da teologia, e pasmem, mas conhecem também um pouco sobre a escatologia, que são os últimos acontecimentos. Ao saber, a nossa sentença já está posta diante do Rei da Glória, e mesmo assim defraudam o nome do Senhor, não ligam e não se importam em saber que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e ao mesmo tempo, ou melhor dizendo, e mesmo assim, nós não damos tantas importância assim, ao saber que no livro de Gênesis, Deus preparou a terra para o homem e seus deleites. Só que Deus chamou Adão e chamou louvado seja Deus,
intensidade de ser, coma de tudo que você vê no jardim, mas do meio do Éden não coma frutos desse lugar, para não que abram-lhe os seus olhos. E já estava preparada ali a nossa Páscoa, porque Adão fez com que a nação, a humanidade caísse, mas a nossa Páscoa fez com que nós nos erguêssemos de novo. A nossa Páscoa chama-se Jesus Cristo de Nazaré, a raiz de Davi, filho de Deus, o leão da tribo de Judá, que é o nosso segundo Adão. Se por Adão nós caímos, por Cristo nós somos erguidos para a glória de Deus. Então hoje, sabe o que é que eu fico muito triste? E às vezes eu me pego com Asaf em suas escritas, no livro 73 de Salmos, que eu vejo mais alegria no povo se vestindo de mulher, tomando vinho, bebendo cachaça, reunindo com suas famílias, usando drogas, se prostituindo, e há mais alegria no coração deles que não tem entendimento dos que eles estão celebrando do que nós, que entendemos que essa celebração, ela custou a nossa salvação com a morte de Jesus. Era para a igreja estar radiante hoje, era para a igreja hoje dizer: Satanás, hoje é o dia que marcou a sua derrota, nem a morte tem poder sobre a vida do meu rei. Ontem muitos, ou ontem de ontem, escolheram estar com sua família, respeito, mas como diz o louvor, não há outro lugar que eu queira estar. Como Pedro disse: para onde nós iremos? Se os 70 foram, deixa ele lá. Se só tu tens a palavra de vida eterna. Mamãe que me chamasse se estivesse viva, papai que me chamasse para eu comer lá e deixar de vir adorar, num dia que ele estava sendo crucificado, num dia que ele estava se preparando para sair do sepulcro como rei. Porque hoje o povo que estava com Jesus naquela época estavam radiantes, porque até o dia de ontem, e nós vamos ver aqui, eles estavam entristecidos, estavam cabisbaixos, porque eles tinham Jesus como um grande profeta. E por mais que Jesus falassem a eles que ele iria ressuscitar ao terceiro dia, eles não acreditavam. E eu até respeito, se eu estivesse lá também eu não acreditaria. Mas hoje eu acredito, porque há evidências. Aquela cruz está vazia, aquele sepulcro está vazio, só ficaram os lençóis, e a glória de Deus, ela saiu daquele lugar para que eu e você tivéssemos vida. Aí a pergunta que eu faço: vem cá, hoje, o que é que Deus vê quando olha para dentro de você? Como é que você enxerga Ele? Como eles enxergavam até o sábado? Como um grande profeta? Ou como o único merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor? Jesus está representado aqui. Não daqui para cá. Falar dele é fácil, dizer que vive para ele é fácil, dizer que vive com ele é fácil. O difícil é verdadeiramente viver esta palavra. Aonde muitos não estão acostumados a entrar em igreja e o pastor puxar a orelha, porque os pastores têm medo de perder membro. Pastor, o senhor está brigando comigo porque eu não vim para a igreja sexta-feira? Não, eu como pastor estou dizendo a você que o melhor lugar de estar na sexta-feira é na presença de Deus. E mais uma vez eu vou pontualizar: pelo amor de Deus, pelo amor daquele que hoje pela manhã saiu do sepulcro, há 2022 anos atrás. Não diga que eu estou falando com você, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A salvação é de indivíduo por indivíduo, ou seja, individual. Eu como pastor tenho que advertir a igreja.
Amanhã é segunda-feira, de noite. Como uma vez mamãe e papai foram lá para casa, quando estavam vivos, eles tinham o culto deles domingo pela manhã, e de vez em quando eles iam lá em casa, de 15 em 15. Só que eles já tinham ido para o culto dele. Um dia eles foram para lá e passaram do horário. Deu 5 horas, eu botei os dois para fora. Papai e mamãe se pica, como diz o baiano, limpa o beco. Está chegando a hora de eu adorar aquele que me transformou. Vocês já foram para o culto de vocês? Limpa o beco. Se ele estivesse vivo e quisesse me chamar para comer peixe, carne, o que fosse, eu ia dizer ele, ou vocês marcam para de manhã, que eu não tenho culto, ou marquem para segunda, domingo de tarde, sexta-feira de noite, ó. Nananina não. É dizer a mamãe, chame sua mãe, e a finado papai, chame seu papai. Pastor, isso é bíblico? Não é? Ele pregando a palavra ali nos confins da Galileia. Aí vem Tomé, mestre, sua mãe, sua irmã e seus irmãos estão aí querendo ter contigo. Ele educadamente olhou para ele, olhou para o povo que estava ao seu redor e olhou para os discípulos. Minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Eu queria que eles estivessem aqui para eles darem testemunho disso. Mãe, pai, não botei vocês para fora de casa não? E se eles vivessem de novo e fossem lá para casa agora de tarde de novo, Deus fizesse milagre, eu ia botar para fora de novo. Porque volta lá para o texto, Êxodo. Olha o que é que Deus, não homem, Deus, olha o que é que ele instrui ao líder que ia livrar aquele povo do cativeiro. Disse, versículo 24: portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardarei este culto, esta assembleia, esta reunião, este momento, esta celebração. Aí ele diz assim, ó, e acontecerá que quando vossos filhos perguntarem ou disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício pascal, ou da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou nas nossas casas. Para um pouquinho aí. Sabe, da formação do homem, desde a costela de Adão, que Deus tem um apreço com a humanidade, com nós, que nem nós mesmos temos. Em todo tempo Deus tentou livrar o homem do pecado, Deus tentou tirar o homem dos meios ruins, das práticas pecaminosas, porque Deus sabe que o mal ele nos levará ao pecado, e o pecado nos levará à segunda morte. E o tempo todo ele tira daqui, tira dali, e vai fazendo com que nós venhamos entrar no eixo de Deus. Mas se levantaram falsos profetas, se levantaram homens e mulheres enganadores, enriquecendo-se de uma maneira brusca e ganhando fama em cima de pessoas sem entendimento e sem conhecimento, porque é Bíblia. Muitos deles vão levar muitos à sepultura, até os que estavam já separados por Deus.
por causa da facilidade do coração do homem de querer sempre alcançar algo sem querer fazer um sacrifício. Quando Jesus ele chega no templo, é a única vez, depois de ele ficar ali, depois de 12 anos, Jesus sumiu na Bíblia, sumiu. Depois de 12 anos, quando Maria e José, seu pai adotivo, vão procurar ele, depois de uma festa que teve, foram para casa, quando voltaram, cadê Jesus? E procuraram por tempo, ele estava dentro do templo, com os homens. Ali foi a última aparição de Jesus em vida. Depois ele veio aparecer, já anunciou na sua vida ministerial. E durante a sua vida ministerial, 3 anos e 6 meses, nós não vamos ver Jesus em momento nenhum replicar com ninguém em nada, levantar a voz com ninguém em nada, Jesus censurar ninguém em nada, a ponto de, baseado na lei, os caras vinham com a mulher adulta, pegaram ela transando, na prática do adultério, e tiraram, puseram diante dele, tão somente para tentar tirar a essência que havia nele, ou difamá-lo. Disse: ó mestre, segundo a lei de Moisés, quando pegamos uma pessoa nesse ato de adultério, é para apedrejar até a morte. O senhor o que é que diz? Que tem vocês, dentro de vocês, se não tiver pecado, que atire a primeira. Mas ele agiu com calma. Mas teve um momento, um dia fatídico, que ele entra num lugar chamado casa de oração. E quando ele está lá, ele se depara com com mesas cambiais na porta do templo. Viam fazendeiros com seus cereais, com seus animais, e ninguém mais poderia fazer sacrifício, que era um costume judaico, de pecar durante o ano, durante 6 meses, depois vir e apresentar a Deus ali holocaustos, para purificar ou para remissão dos pecados. E eles bolaram uma situação, foi o início da articulação da morte de Jesus. E eles pegaram, só poderia comprar quem tivesse, ou quem trocasse dracma, o denário por tetadracma, que era como se fosse €1, $1, e ninguém mais poderia trazer uma rolinha que era barata e apresentar como sacrifício. Não, tinha que comprar na mão dos fazendeiros o animal para entrar no templo, sacrificar, e aí sim seria recebido. Quando Jesus chega lá, e a Bíblia não dá muito detalhes sobre isso, é história bíblica, e ele vê essa situação, e vê aquelas pessoas necessitadas passando por essa opressão, ele pega um chicote e diz: a casa de meu pai não é casa de transação econômica, a casa de meu pai não é casa de elevação para ninguém ter fama, é chamada casa de oração. E ele quebra tudo. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? A importância que o Filho do Homem ele tinha com os cultos para o Deus Todo-Poderoso. Quando ele entrava no templo ou em alguns cenáculos, era para celebração de um culto de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Aí Jesus morreu, se permitiu ser posto na cruz, oscilou por alguns momentos, e a Bíblia nos dá isso para nós entendermos um pouco da via dolorosa que passou sobre ele. Quando ele estava ali no lugar, no Monte das Oliveiras, ele disse: Pai, se possível for, parta de mim este cálice. Foi dor, né? Muita dor. E também ele chega depois, e quando ele se sente só, ele começa a dizer: Eli, Eli, lama sabactani, ou sabactani, Deus meu, por que me desamparastes? Era muita dor, igreja. As costas, toda ferida. Arrancaram um pedaço da pele das suas costas, feriram o osso, puseram a coroa de espinho, capa escarlate, dizendo: diz agora que tu é rei, tomando bofetada com os olhos vendados, e dizendo a ele: profetiza agora que ele deu uma tapa. Tu não é o filho de Deus, não é o que ver tudo.
E ele ficou naquela cela a noite toda, Júnior, deitado no chão, com as costas feridas, em uma cela insalubre. Quando ele sai pela manhã, sem nenhum tipo de medicamento, quem se cortou aí sabe, quem tomou um corte profundo, como eu cortei meu braço com a maquita, como nós saímos disparados para o médico, para os procedimentos médicos. Ele ficou jogado naquela sarjeta, o povo com medo abandonaram ele, como fizeram com o apóstolo Paulo. Imagina o frio daquela noite, que provavelmente, com toda certeza, deixaram ele só com aquela cueca de pano e puseram ele no pior lugar da cela. E eu imagino, sabe, em algum momento da noite, eles irem lá e chutar ele, cuspir, jogar água fria, as costas sangrando, e ele sentindo todo esse peso. Então quando ele chega naquela cruz, ele chega como um homem desesperado, a ponto de dizer: Deus, Deus meu, por que o Senhor me desamparaste? Mas era um propósito de Deus, porque alguém viu ecoar da boca de Jesus essa frase e vai dizer: meu Deus, que sofrimento esse homem está passando. E alguns que conheciam sem motivo, sem necessidade, porque esse homem não declara que ele é um profeta logo, e o que ele estava falando era balela para que esse homem tire ele dessa cruz e reverta a situação dele, porque ele te ama. Ele se permitiu ser quase que mutilado, porque Ele nos ama. O sangue descendo, a humilhação em praça pública como marginal. Todos que chegavam humilhavam, dizendo: tira-te daí mesmo, sai da cruz agora. Um vagabundo de um lado, outro do outro. Um chega a dizer: você não diz que é filho de Deus? Salva-te a ti mesmo. Mas ele, sabendo de mim, de você e do que ali estava e o que estão por vir, que ele não podia, mesmo podendo, ele não podia sair daquela cruz, porque aquela cruz é o nosso ponto de partida para uma nova vida, ao saber, saída. Sangue continuou descendo, a humilhação continuou perseguindo. Quando deu 12 horas, a hora sexta, ele já estava passando por um momento crítico de saúde. Eu imagino o grau de febre que deveria estar no corpo de Jesus, como eu falei aqui sexta-feira, devido aos ferimentos, sem o tratamento, sem o cuidado. E imagino, sabe, ele naquela cruz, sangue descendo. Quem perdeu sangue assim muito como eu, já desmaiei, perdendo sangue. Quando eu cortei uma vez minha mão, em uma situação que teve aí, e antes desmaia, perde. Eu imagino por quantas vezes ele não desmaiou em cima daquela cruz. Eles jogavam água, ou começavam a gritar. Quando ele acordava, imagina aquelas costas doendo, porque foram chicotadas com pedaços de ossos de animais. Alguns chegam a dizer que tinha até pedaço de chumbo, a ponto de quando ele vai levando a cruz para Gólgota, lugar chamado Caveira, ele não suporta a dor, ele não suporta o peso, porque ele estava debilitado. Ele cai, e mandam com que um homem ajudasse ele. 12 horas, o véu do templo começou a se rasgar, que era a hora sexta, que é 12 horas do dia, e a hora nona foi exatamente a hora que ele morreu, que é conhecida como 15 horas aqui no Brasil. E ele, antes de dizer: Pai, a ti entrego o meu espírito, se eu estiver errado me corrija, ele disse: Teteles, tai.
Teteles, dai. Teteles, dai. Está consumado. Está pago. Preço pelo pecado de Júnior, pelo pecado de Rosenildo, pelo pecado de Luiz, pelo pecado da Paula, o preço pelo pecado da Rose, o preço pelo pecado do Igor, o preço pelo pecado do André, da Marcela. Tetelestai, está pago. Por mais que Satanás se levante, ele disse: eu já paguei, André, o preço pela tua vida. Eu já paguei. E quando ele disse essas palavras, eu imagino a reunião no inferno, e dizendo: que homem é esse? Vou parafrasear, Satanás dizendo: que idiota é esse? Humilhamos ele, estamos matando ele, mas ele não se rende. Que bicho burro, Satanás falando. Morrendo por traficante, por latrocida, por homossexual, por lésbica, por quebrões, por pessoas que não prestam. Que amor é esse? Satanás não entendia. 14 horas e 57 minutos. Ele ainda tem forças. Ele olha para o céu. Nessa hora eu imagino os soldados, as pessoas que estavam ali acusando ele, perderam a ação. Pelo tempo que ele demorou para morrer, porque tinha que se cumprir algumas coisas. Ele olha para o céu e diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. As pessoas que andavam com ele, como sua mãe Maria, que colocou aos pés dele nardo raríssimo, Marta, Simão, Tiago, Mateus e os demais, todos chorando de longe, e no coração deles dizendo: acabou, 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 acabou. Eu imagino que por um determinado tempo eles ficavam olhando para a cruz, e Pedrão, os demais, sem acreditar. Por que isso? Para que isso? Eu imagino eles sem visão da qual nós temos hoje. Ele não podia se livrar, ele não podia continuar fazendo os milagres. Quantas pessoas que estavam lá talvez conseguiam andando e dizendo assim: e agora? Quem vai curar um irmão cego? Imagina uma pessoa sem um braço: e agora? Quem vai curar o meu irmão, o meu filho? Porque sabiam que ele fazia esses milagres e diziam: e agora? Quem é que vai operar esses milagres se ele morreu? Porque na vida de muitos ali, era nele que estava depositada as esperanças de uma vida melhor. Tiraram ele daquela cruz. Alguns dos guardas disputavam a roupa dele. E aquela cruz, por algum momento ela ficou lá por algum tempo. Só que ela ficou vazia. Tiraram ele de lá. Puseram ele no sepulcro. Por ordem do rei. Reforcem
a entrada do sepulcro, porque eu não quero que depois os seus seguidores, os lunáticos, os fanáticos, talvez em um número maior, se tiver só 2 soldados lá, matem meus soldados, ou desmaiem eles, removam a pedra e tirem esse homem de lá para dizer que ele ressuscitou, já que ele disse, alguns dias atrás, que nós derrubaríamos o templo e ele reergueria em 3 dias. E ele estava falando dele mesmo, segundo a palavra dele. Eu vi um pastor pregando uma vez sobre isso, e falei uma vez sobre isso, e achei bastante interessante. E eu vou chegar para a conclusão da nossa pregação, que está no Novo Testamento. E ele disse que o inferno e o céu, e o paraíso são paralelos uns aos outros, né? E quando nós lemos aquela passagem no Antigo Testamento, que Lázaro, né? Morre o rico e Lázaro. Eu não me lembro, se eu estiver errado aí, procura aí e me diz. Se Lázaro, ou se o rico fala assim, ei, daí de cima, joga um pouquinho. Não, ele fala, você que está aí, pai Abraão, molha um pouco, mande alguém molhar um pouco do dedo aí com água, porque aqui a sede é extrema. E ele pede para que mandem alguns daqueles que lá estão, para que ele ainda tinha 5 irmãos, para que o evangelizassem. Ou seja, havia um abismo entre o céu e o paraíso. E de madrugada de sábado, esse pastor falou isso, eu achei bastante interessante. Meu amigo, estava um paredão no inferno terrível. Jesus morreu. E a festa comendo no centro. Desde sexta-feira, começaram a paredão sexta de noite e levaram sábado de madrugada. Só que quando deu sábado de madrugada, ele já tinha pego a chave da vida e disse que a pessoa vê o som do outro lado lá parar, quem estava no paraíso, e disse, silenciou tudo do outro lado. E eles só viam como uma zoada de pegadas ou de passo, como um estrondo. Era Jesus chegando no inferno. E todos começaram a olhar, quem é esse? Ele chegou para Lúcifer e disse, me dá a chave, porque eu te venci mais uma vez. E começaram do lado do paraíso a dar glórias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele vive, Ele ressuscitou, a glória é dele, a honra é dele. E Satanás teve que se render aos pés do Senhor, e o nome de Deus estava sendo glorificado. Só que o povo que estava na terra ainda, como os discípulos e as pessoas que seguiam Jesus, estavam tristes, cabisbaixos, dentro das suas casas. E aí vem a resposta de Jesus. Lucas capítulo 24, terceiro livro do Novo Testamento. Acompanha comigo. Lucas capítulo de número 24. Eu vou ler todo o texto. É comprido. Então prepara os ouvidos. Lucas 24, versículo 1. Eu vou ler até o 53º, que é o último versículo. Presta atenção. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado e algumas outras com elas. E chamaram a pedra, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas, e essa a respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, porém já
ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Então, voltando do sepulcro, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam. As que diziam estas coisas aos apóstolos. As suas palavras, porém, lhe pareciam como um desvario, e não creram nelas. Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se admirado consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava de Jerusalém, ou distante de Jerusalém, 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. E ele lhes disse, Jesus: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele, Jesus, lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que diziam a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais, os sacerdotes e os nossos principais o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam seu corpo. Voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E Jesus lhe disse: ó nércios e tardios de oração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele se fez como que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e deu-o a eles. E abriram-se então os olhos e conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ainda em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram que lhe acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco.
E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E Jesus lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos, e os meus pés, que sou o mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vides que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhe Jesus: tens aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhe Jesus: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhe Jesus: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunha, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os para fora até Betânia. Então, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, se apartou deles e foi elevado aos céus. E adorando eles, tornaram com grande júbilo ou alegria para Jerusalém. E estavam sempre, aonde? Estavam sempre louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém. Quer mais uma prova de que Ele ressuscitou? Quer mais uma prova de que Ele ressuscitou? Ele não apareceu só para essas mulheres, para esses discípulos, mas Ele apareceu para mais 500 pessoas. E ficou na terra no termo de 40 dias, disputando com aqueles homens conhecimentos celestiais. E depois Ele foi para a sua glória, porque Ele vive